Boa noite a todos, sejam mais do que bem-vindos, fiquem mais do que à vontade, vocês estão na graça de Deus, podem se assentar, povo de Deus, fiquem muito à vontade nessa noite especial. Para aqueles que estão assistindo, estamos aqui no culto das 19h30 da primeira sexta-feira, segunda sexta-feira, né, pessoal, do mês, Deus abençoando de uma forma poderosíssima. E lembrando que estaremos na Santa Ceia dia 11 agora, 7h10 da manhã, confirmada a presença da cantora Lilian Lopes, sensação da Graça Music, estará conosco depois das 15 às 18 horas, culto normal, na nossa igreja aqui na Rangel Pestana 222. Deixa eu já dar uma mensagem, pessoal, de introdução a você, que o Senhor vai falar com você, vai abençoar. Depois nós vamos entrar na mensagem principal. Nessa mensagem quero que você abra a Bíblia rapidamente no livro de João, no capítulo 20, e o versículo 26 e 27. Nós vamos entender rapidamente o que é necessário para você provar para a sua família o quanto é bom servir a Deus. Necessário é que as suas cicatrizes já tenham aparecido, que não tenha nenhuma ferida, nenhuma abertura dentro de você, porque assim você poderá provar para a sua casa que servir a Deus é bom demais. Olha o que diz no João capítulo 20, no versículo 26 e 27. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aqui é Jesus chegando a Tomé falando, Tomé, ele que duvidou da ressurreição de Cristo, chegando para o próprio Senhor Jesus, chegando para Tomé dizendo, toca aqui nas minhas feridas. E eu tenho falado, pessoal, e repito para você e para quem está assistindo, a importância de você provar para a sua família que Jesus Cristo ressuscitou na sua vida. Como assim, pastor? Quando você mostra para as pessoas que não há mais ferida, quando você prova para a sua família que não há mais ferida aberta, não há mais nada que impeça você de ser uma bênção, você prova para a sua casa que Jesus Cristo ressuscitou dentro de você, e as pessoas que estão na sua família recebem a prova que você agora é uma pessoa mudada. Jesus, ele provou a Tomé, quando ele disse, toca aqui nas minhas mãos onde que estão as cicatrizes, toca no meu lado, onde que traspassou uma lança. Tomé a princípio estava incrédulo, duvidando, e muitas pessoas duvidam das nossas transformações, principalmente as pessoas da nossa casa. Mas se você quiser provar para a sua família que o Senhor na sua vida transformou a sua vida, e que Ele ressuscitou dentro de você, e você é uma nova criatura, se você tem certeza da sua transformação e salvação, você pode chegar para a sua família e falar, toque na minha ferida, você vai ver que não tem mais ferida, porque Jesus Cristo cicatrizou. Essa é uma das grandes provas, pessoal, que nós mostramos para a nossa família, que nós somos feitos nova criatura no Senhor. E dessa forma você vai conseguir trazer todos da sua casa para a presença de Deus. Amém, pessoal? Feche as brechas, tire a mágoa, tire o ressentimento. Não deixe mais ferida aberta. Quando nós temos um encontro com Cristo, verdadeiramente Ele muda a nossa história e fecha todas as feridas que há. Aí poderemos chegar diante da nossa família e mostrarmos que nós não temos mais nada do passado que hoje possa nos condenar. Somos nova criatura em Jesus Cristo. Amém, pessoal? Toda quarta-feira nós temos cultos aqui especiais. Falo para quem que está assistindo também que como mensagem como essa é anunciada. 9, 2 e 7h30 eu faço os cultos aqui na Rangel Pestana 222, meio-dia e 5 a nossa equipe de fé. Não fique de fora, participe e assim mostre para a sua casa o quanto é bom servir a Deus. E Deus abençoe a todos que ficam em nome de Jesus com essa mensagem. Amém? Fiz esse propósito pessoal de especial, dando uma mensagem de fé, chamando as pessoas para os cultos da semana. E agora é com você também com o culto de hoje. Hoje é sexta-feira, libertação, culto de poder, culto de cura. Quem quer a sua bênção hoje aqui em nome de Jesus? Só não perca assim a oportunidade não. Tá bom de tudo que o Senhor Deus tem falado. Começando a mensagem de hoje, pessoal, nós que estamos na campanha, deixa eu até explicar para vocês que estamos começando uma campanha nova, né? Uma transição de uma campanha para outra. Então nós estamos encerrando hoje o Grito da Liberdade e dando início na fé de Eliseu, tirando a morte da panela. Vocês vão receber uma farinha que nós pedimos para entregar, uma farinha aqui, estou entregando uma farinha de milho, pelo propósito que não estamos comendo nada que vá fermento, então a de rosca tem, mas
mês que vem a gente pode entregar a de rosca normal, tá? Ou qualquer outra que seja. Mas o propósito é especial. A Bíblia fala que os filhos dos profetas, o qual andavam com Eliseu, eles estavam com fome e foram fazer uma sopa. E pegaram ervas, sem saber quais eram essas ervas. Quando eles fizeram a sopa e iam comer, um dos filhos percebeu, dos profetas que estavam lá, que tinha veneno naquela sopa. E aí gritou: a morte na panela. Eliseu, como homem de Deus, pegou uma farinha, jogou dentro dessa sopa, tirando a morte da panela. Então nosso propósito é justamente isso, é libertação. Então é para tirar toda a morte que possa haver na sua vida espiritual, na sua família, em todos os sentidos. A morte vai sair, a vida vai entrar, e com abundância. Amém, pessoal? Propósito de fé para você participar e ser muito abençoado. Hoje você já recebe esse primeiro propósito, primeiro início da semana, da campanha, e muitas coisas boas vão chegar para a gente aí, tá bom? Vamos para a lição de hoje. Estou falando sobre um salmo que o missionário falou no Fala Amigo, dessa última quinta-feira, né? E nós estamos firmando isso ainda em propósito. Aí acrescentando mais entendimento. Salmo 18, povo de Deus, versículo 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Dando a mesma explicação que o nosso missionário, para quem assistiu o Fala Amigo sabe o que eu estou falando, né? O nosso missionário explicou que o pescoço, quando o Senhor Deus ele fala que Davi, ao escrever esse salmo, ele falou: deste-me também o pescoço dos meus inimigos, é o controle sobre os seus inimigos, né? Ele até deu uma explicação sobre quando alguém que entende do assunto, óbvio, né? Mas vai pegar uma cobra, por exemplo, que tem esse domínio, né? E a cobra, biblicamente, também simboliza o próprio demônio. Ele pega pelo pescoço, prendendo, né, a cabeça dela para que ela não possa te atacar. E dessa forma, pega com uma mão o pescoço, depois a cauda contra a mão. Quem entende, se eu for fazer isso, eu vou levar uma lambança. Mas quem entende, que sabe como que faz, né? E ele estava explicando sobre isso. E é dessa forma, ou seja, essa pessoa ela tem domínio sobre aquele animal, ainda que seja astuto, ele tem domínio, porque ele sabe como conduzir. Voltando para o mundo espiritual, o Senhor lhe deu essa condição, essa capacidade, essa autoridade para você controlar o mal e não o mal te controlar. Óbvio que não vai ser com a sua força, não vai ser com a minha, vai ser com a força de Deus em nós. Amém, pessoal? E é isso que eu quero falar com você. Ainda que hoje você esteja passando uma aflição, ainda que uma porta esteja fechada, ainda que alguma dificuldade esteja acontecendo, Deus está com você para te dar força dele, para você vencer qualquer batalha. E nós vamos usar essa autoridade, Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Com base nisso, que Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a gente vai estudar sobre esse assunto. Não é com a sua força que você vencerá e terá o domínio sobre o mal, é com a força de Deus em você. Até uma vez o Senhor me deu uma mensagem, tive uma frase, fiz uma citação. A palavra pode ser sua, na hora que você ora, mas o poder é de Deus que opera. Você ora, você manda o mal embora, não é verdade? É a sua voz, é ou não é, pessoal? Mas você crê que quando você fala na autoridade, vem fogo junto contra o mal? Que você não enxerga, mas é Deus com você que fazendo essa obra. O diabo tem que te obedecer em nome de Jesus. Então é esse poder que lhe garante a vitória. Não é pela sua força ou capacidade. Óbvio que é necessário estar em santidade. Claro, não vai ficar brincando com as coisas espirituais. Você faz a sua parte. Anda na presença de Deus. Faça o mínimo, porque o máximo é Deus que vai fazer. Olha só aqui em Apocalipse 3. Quem está animado para ser abençoado aí? Para cima em nome de Jesus, hein? Porque vai ser bênção. Está sendo especial esses dias. Apocalipse 3:8 diz, pessoal. Deus falando conosco, Jesus falando conosco: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, gosto dessa parte aqui, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não precisamos de muita força. Muitas vezes as pessoas falam: mas a luta está muito grande, eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo resistir. Você consegue. Por aqui eu entendo que você consegue. Essa é uma carta que foi escrita para a igreja de Filadélfia, mas que serve para nós. Afinal, está aí, né, à disposição para a gente entender. Nós tendo pouca força, mesmo que a gente tenha, o que é necessário? Guardar a palavra. Lembra o que diz João 14:21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, amar o Senhor. Você é capaz de amar ao Senhor mesmo com pouca força e não negar o nome dele. Jesus também diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então nós podemos, pessoal,
mesmo fracos diante de qualquer situação, humanamente falando, mesmo com a nossa mísera força, se tivermos nesse momento, nós conseguimos ser fiéis. É o único ponto que eu peço que eu ponho como exigência para você ser abençoado. Mantenha-se fiel. Mas se estiverem levantando de todos os lados para tentar te afligir, setas vão daqui, setas de lá, que tentam, aflição vem, não deixe o seu lugar, permaneça firme, porque a força que você tem é suficiente para manter-se fiel. Tendo a sua força, ainda que seja pouca, como diz aqui essa palavra, esse versículo, ainda que a sua força seja pouca, se você se manter fiel, você pode contar que a força de Deus vai vir sobre você. Mesmo que você esteja passando dificuldade, na hora que você estiver clamando, você vai ver que vai vir uma força sobrenatural. E é nessa força que você tem um controle sobre os inimigos. Vamos entender mais sobre isso. O apóstolo Paulo ele falou isso de uma forma muito bonita. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pastor, eu estou passando uma dificuldade, só ilustrando uma situação. Estou desconfiado que meu marido está me traindo. O que eu faço? Eu estou me sentindo fraca. O que eu faço? Você vai usar autoridade. Não é com a sua força que você vai vencer a batalha, é com a força de Deus. Você vai repreender esse demônio que está agindo nesse homem, é uma pombagira, o que quer que seja. Vai exigir que esse mal saia e você vai ver seu marido de volta para sua casa de uma forma transformada. Porque não é com a sua força, é com a força de Deus. Se a gente souber e entender isso e praticar, pessoal, vai valer a pena. Até fiz uma citação de uma ilustração que eu vi na rede social. E eu gostei bastante dessa ilustração. Não é minha criação isso aí não, viu gente? Eu vi isso, só que eu estou usando as minhas palavras. E lá diz assim, né? Você já viu alguém matando a fome lendo um livro de receita? Estou com uma fome tremenda, né? Aí eu vou lá, vou fazer, vontade de comer um bolo de cenoura. Que fome que deu agora. Aí eu vou lá, pego a receita da vovó. Por que vovó? Não sei, acho que é a vovó que vai fazer bolo. Mas a mamãe também gosta, às vezes até filho faz. Mas só um exemplo. Eu vou lá na receita da vovó, aquele livro antigo, e começo a ler a receita do bolo de cenoura. Aí eu falo, nossa, passou fome, porque eu li a receita. É assim que funciona? Não. Para você matar a fome, você tem que fazer no mínimo o que a receita diz. Não é verdade, pessoal? Você vai ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para ver o que você precisa fazer referente ao assunto que você está precisando. Não adianta só você vir na igreja e simplesmente pegar a letra. Isso não vai mudar o seu problema. Vai mudar quando você colocar essa letra em prática, quando você fazer o bolo, quando você fazer a receita, quando você fizer a receita. Então não adianta simplesmente chegar aqui, nossa, olha, então não é minha força, eu vou com a força de Deus. Se você não invocar a força dele e usar a autoridade, não vai mudar nada, pessoal. Receita não mata a fome, o que mata é a receita pronta, é você fazer acontecer. Da mesma forma, no mundo espiritual, você não vai matar os seus problemas, não vai destruir os seus problemas se você simplesmente ficar lá. Eu tenho que fazer isso. Se você não fizer, não vai funcionar nada. E isso é o que faz as pessoas se tornarem religiosas. Porque elas se tornam uma pessoa com título cristão, né? Ter um livro de receita não me faz cozinheiro, faz, pessoal? Ler a Bíblia e saber ela não me faz ser um cristão assíduo. Eu preciso viver o que está escrito nela. E as pessoas erram nisso. Aí se tornam pessoas com título, porque está vindo na igreja, um exemplo só, não digo que é o seu caso, nem que está assistindo, mas tem esse título, ganha esse título de eu sou crente, eu sou cristão, mas não exerce, dá mau testemunho lá fora, envergonha o nome de Jesus, e aí ainda as igrejas ficam mal faladas. Nós temos que ver se estamos realmente vendo aquilo que estamos aprendendo e exercendo, ou simplesmente estamos recebendo como uma boa instrução, mas sem vida. Por isso nós vamos entender hoje como você tem a força de Deus para ter o controle sobre o mal, mandar o mal embora e Deus te abençoar. Amém, gente? Vamos para lá, tem coisa boa chegando aí. 2 Coríntios 12, 10. O apóstolo Paulo ele fez uma citação bonita, parece até filosófica, mas não é porque é inspiração de Deus, não é pensamento dele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Enquanto você lê, você procura, bênçãos estão chegando na sua casa. Amém? Estão animados aí, gente? Então tá bom. Milagres estão acontecendo na sua família, enquanto você só simplesmente está entendendo a mensagem. As coisas vão acontecendo onde você precisa. Para você que hoje está preocupado com alguma coisa que aconteceu na sua casa, você precisa descansar, porque Deus está no controle. Fica firme aí, você que está aqui preocupado com alguma coisa, sua cabeça está aqui, mas ao mesmo tempo está em outro lugar. Fique-se só aqui. Deixa outro lugar para Deus cuidar. Versículo 10, pessoal. O apóstolo Paulo fez uma linda citação. E ele diz aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Só que isso não me dá liberdade de sair cantando aí, né, pessoal? Eu sinto as minhas forças indo embora. Já viu alguém cantando isso?
Né? É triste, né? Estou sentindo, né? Nada contra a cantora, Deus abençoe. Mas misericórdia, né? Tem gente que não pode ficar assim, já vai para o quarto, eu sinto as minhas forças indo embora. Não precisa ficar sofrendo de graça. Paulo tinha prazer nas fraquezas. Não tinha lamentações na fraqueza. Mas não na fraqueza de Deus, porque Deus é forte. Na fraqueza dele. Mas por que ele tinha isso? Ele explica, tá? Não é vamos ficar no meu pensamento. Não só nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, diga junto comigo, então sou forte. Ele sabia que quando ele estava fraco, Deus vinha para fortalecê-lo e na força de Deus ele vencia. E tem que ser justamente assim, pessoal. Eu não prego pela minha força. Se fosse, você não sairia daqui abençoado. Mas eu prego pela força de Deus. Eu não oro pela minha força, mas eu oro pela força de Deus. Você não é abençoado pela minha força, mas você é abençoado pela força de Deus que vem sobre mim. E isso vai acontecer aonde você precisar. Deixemos de simplesmente ter uma letra, o conhecimento, e vamos invocar esse poder que é tão real e vai trazer resultado garantido para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos aprendendo. O apóstolo Paulo falou isso. Numa outra citação dele, conhecidíssima, Filipenses 4,13 diz. Filipenses 4,13. Mais para frente aí, eu poderia citar, e já citei durante o dia, sem ler, mas vamos ler aqui que é importante. Filipenses 4,13. Diz, agora não é um muque aqui não, hein? Agora é o poder de Deus. Olha o que ele diz aqui, pessoal. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É com a força de Deus que você vence. Não é com a sua. Se hoje você está fraco, a sua força, ela é suficiente para simplesmente guardar a palavra e não negar o nome dele. Só, é suficiente. Se nós nos mantermos dessa forma, nós vamos ter prazer em nossas fraquezas, como ele disse, porque o poder dele se aperfeiçoará na sua fraqueza. E o poder dele é o que lhe dá a garantia de vitória. É o poder dele que lhe dá controle. Você pegará os seus inimigos, a doença, a enfermidade, o pecado, o que quer que seja, pelo pescoço, mandará embora e será uma bênção em nome de Jesus. É pelo poder dele, é nele, é essa autoridade que nos dá garantia de dizer o diabo, eu não tenho nada contigo, esse pensamento não é meu, pega o que é seu e saia. Esse pensamento de tristeza, essa angústia, essa depressão, essa maldade, essa opressão, essa aflição, o que quer que seja, fora em nome de Jesus, porque a força que você precisa para isso não é sua, vem de Deus. E ele está aqui para fortalecer o seu povo, porque eu posso, ele fez a citação, a gente faz, todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos ou não, pessoal? Vamos exercer isso. Vamos exercer. Ainda que hoje você tenha algum familiar preso em alguma coisa errada, não importa a distância, você se sente até afligido por essa luta dessa pessoa. Algum amigo, um colega, onde estiver, pessoal, se nós aprendermos e exercermos isso que estamos aprendendo de uma forma tão simples e ordenarmos que esse demônio que está agindo na vida dessa pessoa saia, ordenarmos que esse demônio que está fazendo essa pessoa sofrer, que entrou com essa doença, com esse pensamento, essa pessoa que está sofrendo aí, está com alguma sequela de algum AVC que você conhece, você vai usar autoridade no nome de Jesus aqui dentro e você vai ver Deus operar onde essa pessoa estiver, porque Ele tem poder para isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos exercer isso. Ou seremos um bom cozinheiro só de receita, só de ler a receita. Ou poderemos ser um bom cozinheiro de fazer a receita acontecer, de poder servir à mesa das pessoas. Escolha quem que você vai ser. Um homem da teoria ou alguém da prática. Teoria é muito fácil ter, né, pessoal? Dizem que o diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas ele não tem poder usando a palavra de Deus. Agora eu e você temos, né? Nós podemos usar contra ele, contra o mal que ele impõe, contra qualquer operação do mal e saímos vitoriosos. Zacarias, ele fala, é um versículo conhecidíssimo. Zacarias fica antes de Malaquias, antes de Mateus. Então Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Um livro antes você encontra Zacarias. Já viu alguma pessoa, por exemplo, chegar e falar, mas eu já apareceu uma dor, vou no médico. O médico não acha. Faço o tratamento, não some. Isso,
nada acontece. Busco e não encontro. Tento fazer várias formas e não dá certo. Se caso alguém está agindo de várias formas e usando até mesmo sua fé e não está tendo resultado, essa pessoa não está usando o poder de Deus, está usando o dela. E nada a gente vai conseguir com a nossa força. Muitas vezes as pessoas confundem emoção, momento e muitas outras coisas mais com a força que Deus dá. Porque quando nós fazemos em nome de Jesus, algo acontece, não tem como não acontecer. E às vezes tem muitos assim, né? Mas eu estou indo, já fui fazer um monte de exame, estou sentindo dor, nada sai, às vezes sai, mas oro, faço campanha, faço propósito e a dor continua. Não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, você está indo pela sua força. A sua força não traz resultado, a sua força é para se manter fiel. Agora, a força de Deus é para te dar autoridade, para te dar controle. E essa autoridade, esse controle dá resultado. Vamos lá, Zacarias 4,6 explica mais isso aí. Voltando para a lição de hoje, tá, pessoal? Zacarias 4,6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por força nem por violência, não é com a força do braço nem do seu jeito que você vai mudar alguma situação, mas é pelo Espírito Santo, o verdadeiro poder que há em nós. Que quando Jesus disse em Lucas 24, 53, se eu não me engano, mais ou menos esse versículo, ele fala que descerá sobre vós virtude do Espírito, poder do Espírito Santo. E é com esse poder que nós exigimos que o mal saia, que a aflição vá embora, que a dor saia, que é aquilo, o que tiver, é depressão, opressão, mágoa, ressentimento, é macumba, é tudo aquilo, é olho gordo, tudo que tiver, no nome de Jesus e com o poder do Espírito Santo as coisas saem. Agora, na minha força, do meu jeito, não vai. Estava contando para minha esposa um tempo atrás, que eu passei aqui próximo de um bairro, eu me lembrei disso. Uma primeira visita que eu fiz, pessoal, não sei se alguns podem até rir, talvez não sei se eu vou conseguir expressar, que fica até engraçado, dependendo. E uma vez eu fiz uma visita, aqui em Jundiaí mesmo, a primeira visita, mas não como pastor, era obreiro, inexperiente, começando na vida. E aí o irmão chegou desesperado na igreja, né? Eu estava na igreja de Tupéva ainda, comecei lá, depois que eu vim para cá, eu estava lá, eu estava na porta ali, ó, por exemplo, como se fosse o nosso amigo Miqueias ali. E aí o pastor estava pregando, e aí o irmão chegou no meio do culto de sexta-feira, inclusive. Eu estava na porta recepcionando as pessoas, e o irmão chegou assim e falou: irmão, o pastor está pregando, eu preciso que alguém corra, mas ele estava desesperado, tá? Para minha casa, é membro da igreja, corro lá na minha casa, porque minha filha está manifestada. Aí eu vou, né? Me chamou, falei, então eu vou, né? Eu falei, Jesus, vai, me usa aí, que eu nunca expulsei demônio assim não. Nunca aconteceu. Aí tudo bem, pessoal. E é inexperiente e tal. Chegamos lá, o marido dela, ela era uma moça jovem, um casal jovem, casado, o marido dela estava com a mão sangrando, porque ele pegou ela adulterando virtualmente. Já tinha isso, estou falando isso de 12 anos atrás, hein? Aí ele foi lá, deu um soco de raiva, pessoas que não vão, mas não vão na igreja. Deu um soco de raiva no vidro do quarto dele, sangrou tudo aqui, pingando sangue, e a filha dele sentada lá, e ele chegou para ela e virou assim, disse assim, como se ela tivesse manifestada. Hoje eu entendo que ela não estava, hoje eu entendo que nós chamamos de carmônio. É um demônio, é uma ação demoníaca, mas que não é possessão, é da mente. A pessoa acha que está manifestada e não está. Dessa forma, obviamente, não tem nome, por exemplo, usar o nome não vai expulsá-la. Você vai ter que conversar, despertar a moça lá e tudo mais. Mas eu não entendia isso. Aí o pai dela chegou para ela, como se fosse manifestada, e ele virou para ela e disse: olha para ele agora. E eu falei, e agora, né? Ela vai olhar para mim, o que tem que acontecer? Eu era novo. Aí ela olhou para mim assim, eu olhei para ela, não fez nada. Eu falei, será que sai algum raio laser de mim? Brincadeiras à parte, verdade, mas não era nada, porque não era pela minha força que acontecia as coisas, não é o meu olhar que fazia assim. Às vezes tem isso, né? Uma vez eu vi um rapaz chegando assim, eu me escandalizei, fiquei bravo depois, porque eu era pastor dele, falei, amigo, não faz isso não. E ele chegou lá, não julgo quem faça, mas no meu ministério eu nunca vi isso, não preciso fazer. Aí o rapaz, um dia eu cheguei na igreja, isso é outro caso, cheguei na igreja, aí eu cheguei, minha esposa já estava casada, a gente chegou na igreja, não sei se ela estava junto comigo nesse dia, acredito que sim. Aí ele foi expulsar um demônio, de repente pôs a mão na cabeça, mas a pessoa realmente estava manifestada. Aí foi lá e deu um sopro, aí o demônio saiu. Eu falei, mas o que é negócio agora? Sai com sopro?
Não, o que eu estou falando? Não estou desmerecendo isso. Depois eu fui descobrir que essa pessoa estava até em pecado. Como que alguém faria isso? Mas falei, não, pessoal, é pelo poder de Deus. Tudo bem, eu posso pegar, a Bíblia fala que com o dedo mínimo, Jesus expele os demônios. Ele pode só com o olhar dele fazer, mas é ele. Se ele não tiver em mim, não vai funcionar nada. Eu posso fazer a dança da chuva, o demônio vai continuar ali. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Aquela menina, voltando ao exemplo, não olhou, não aconteceu nada, porque ela não estava manifestada. Não é pelo meu poder, eu ia chegar lá conversando. Se eu chegasse lá, é aquele negócio, sai demônio, mas a menina está lá assim, não estava nem se contorcendo, mas eu não entendia, era novato. Mas muitas vezes acontece isso, a gente quer forçar a barra para alguma coisa acontecer, mas a gente está sem o poder de Deus naquela hora, ou seja, não é necessário, precisamos do poder. É o poder de Deus que repreende, é o poder de Deus que nos dá autoridade, é o poder de Deus que nos faz controlar o mal. Não é a nossa força, ai de nós, pessoal, é o poder de Deus. Por isso que a nossa força, o que a gente tem que se fazer, o que nós temos que nos manter, é manter-nos na palavra e não negar o nome dele. É o que a gente só precisa, não se preocupa com o resto não, o resto Deus vai te dar. Só se mantenha fiel, não negue a palavra dele e guarde a palavra. É o que a Bíblia fala lá em Apocalipse 3:8, mesmo tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. A sua força, o que o Senhor lhe capacitou para viver, é para você se manter fiel. Agora, para te dar controle sobre o mal, a força é dele. Não é por força ou violência, não é com o seu braço, não é do seu jeito, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Para tudo, tá, pessoal? Para convencer uma pessoa, para evangelizar outra. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas antes da sua conversão, mas já teve crente chato tentando te converter ao tapa? Tentando te converter na marra? Não, você tem que aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Você fica até com raiva. Nossa, se eu encontrar Jesus desse jeito, vai ver, pelo amor de Deus. Não é pelo Espírito, é com amor, pessoal. Com alegria você transmite. Eu falo porque quem que nunca tentou pregar para uma pessoa que não quis ouvir? Quantas vezes, quando eu estudava, eu fazia uma mania lá, tinha uma mania. Eu tinha coisa séria, pessoal. Eu estudava, tinha aqueles, não sei, quem já estudou em universidade deve saber. Aí tem aquele, não sei se ainda é assim, eu creio que seja. Agora com o WhatsApp deve ter aperfeiçoado. Mas não tinha WhatsApp. Faz 10 anos já. Aí, quando eu estudava, a gente tinha um e-mail da sala. Aí mandava mensagens, os professores mandavam recado para todos os alunos. Aí eu tive a ideia, falei, vou evangelizar minha sala. Peguei o nome de todo mundo, coloquei lá e comecei a mandar versículo todo dia para todo mundo. Até aí parece bonito, né? Usado. Eu comecei a chegar na sala de aula e começaram a me chamar de versículo. Meu apelido se tornou versículo. Não, sem exagero. Aí falou, versículo. Falei, mas é crente, né? É versículo. Só que aquilo começou a me incomodar, não por me chamar daquilo. Falei assim, mas por que eles estão tirando sarro? Se Jesus, ou seja, eu estou... Né? Aí eu fiz, o que eu fiz? Falei, quer saber? Eu vou perguntar se eles gostariam de receber. Aí eu mandei para esse e-mail falar, pessoal, vocês gostariam de receber um versículo? Senão, se você falar que não, eu paro. Pessoal, muitos falaram que sim, mas muitos falaram que não. Você não pode forçar Jesus para as pessoas. O que eu fiz? Eu tirei. As pessoas que falaram não, eu devo respeitar. Não vou ganhar elas no tapa, não adianta, né? Com força, nem com violência. Agora, quem quis, eu continuei mandando. Aí sim, aí fica a critério de cada um. Mas queriam, às vezes nós queremos fazer isso. A Bíblia fala, isso é, se não me engano, no livro de Efésios, não é a mensagem de hoje, mas toma cuidado com o alimento que você dá. Tem gente que não tem condição de comer carne ainda. Então, às vezes você está dando um alimento, você está ensinando a pessoa, por exemplo, tal coisa, e ela não tem estrutura para isso. Aí ela vai saber a verdade, porque você forçou a verdade. Uma coisa é a pessoa entrar por aquela porta voluntariamente, sentar aqui e ouvir a mensagem que aí é a direção de Deus. Mas uma coisa é eu entrar sem ser convidado na vida da pessoa e começar a falar coisas que ela não está pronta para viver. Depois ela vai ficar sabendo da verdade e não vai viver, ela vai ser condenada, porque eu só dei a mensagem e não cuidei daquela alma. Então é um cuidado muito enorme que nós temos que ter. E Deus sabe por que essa direção está sendo dada. Não force a barra. Não é com a sua força que você vai converter sua casa. Não é do seu jeito. Não é dando tapa. Não é me perdoe, não quero ofender, não quero atingir. Não é criando doutrinas como criam. Não é fazendo isso, exorcismo pesado em cima das pessoas. Lógico, se for necessário, você faz. Estou falando, mas você não vai chegar na cabeça da uma pessoa sem pedir licença e começar o demônio, sai dele. Só se precisar, lógico, se manifestar, você faz. Mas não vai chegar, se a pessoa permitir, você faz a oração. Eu sempre peço, quando eu vou falar assim, você aceita a oração? Só se a pessoa já veio pedir. Se ela falar não, então tá bom, não vou forçar você. Você não quer fazer o quê? Mas é o demônio que está lá dentro. Mas a pessoa, ela tem domínio, ela sabe.
Ela sabe. Então tem muitas outras coisas por detrás. A gente está aprendendo ainda. Mas o que eu quero que você entenda, que não é pela sua força que você vai ter vitória, é com a força de Deus. A sua é só para você se manter, não só, talvez só seja até errado, mas é para você conseguir, você tem condição de se manter firme na palavra e não negar o nome dele. Porque aí você vai ter o poder dele à sua disposição. O apóstolo Paulo fez isso. Ele disse que 3 vezes o diabo veio esbofeteá-lo para que ele não se exaltasse. E Deus falou: a minha graça te basta. E aí, gente? Um grande homem, usado tremendamente por Deus, deve ter expulsado, não sei, trilhões de demônios no ministério dele, mas mesmo assim, a tua graça me basta. E Deus usou ele, hein, gente? E que te use, que me use, que nos use. Não é verdade? É poderoso. Um exemplo para a gente encerrar, fazer uma oração e Deus abençoar, pessoal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Um exemplo de que não é a sua força que te abençoa. Só. É bom, lógico, você ter uma força, óbvio, mesmo que seja fraca, é suficiente para você se manter firme, fiel. Aqui nós vamos falar rapidamente de Ana. Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana era uma mulher estéril. O tempo foi passando. A Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Às vezes a gente está buscando uma coisa, não acontece, vai desanimando, vai entristecendo, vai enfraquecendo. E Ana chegou a um estágio dela que ela estava literalmente fraca, mas não desistiu. A força dela mantinha ela viva e fiel a Deus. É o mais importante. Fiel ao marido dela, fiel a Deus, fiel aos mandamentos. Ela não negava que ela era do Senhor. Como que eu nego que eu sou do Senhor? Só falando? Não, com obras. Com obras. Às vezes as pessoas, por exemplo, trabalham em algum local e nesse local ninguém sabe que ela é crente. Você está negando ao Senhor lá dentro. Não, se souber, vão ficar me perseguindo. É até uma história que é verídica, contada, de um rapaz que ia para o exército. O pastor já me conta muito essa história. Ia para o exército e ele, o pai, família cristã tradicional, ficou pai, agora eu vou para o exército, as pessoas não aceitam lá. Se eu falar que eu sou crente, eles vão ficar me perseguindo lá dentro, não sei o que lá. E o pai dele encorajou: não, filho, vai lá, faz. Mostra que você é de Deus, faz a diferença. Tudo bem, chegou o dia, ele foi. Passou 6 meses, ele voltou, né, naquele período. E o pai dele logo chegou perguntando: e aí, filho, que saudade. Mas e aí, como que foi lá? Foi muito perseguido? Que nada, pai. Não, nada, não. Eles nem ficaram sabendo que eu sou. É verdade. Aí está negando o nome. Você tinha condição de falar. Você não vai precisar colocar escrito crente. As suas ações vão fazer isso por si só. Não precisa chegar: eu sou cristão. Você vai observar se eu sou. Não só pelo terno, pela uma gravatinha bonitinha. Pelo contrário. Hoje, se você sai de terno, gravatinha, uma pasta na mão, vão chamar você até de político. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é o terno, não é a vestimenta, mas é o caráter, é o dia a dia. Isso vai. Não negue Jesus nas suas ações. Vamos lá. Nada contra os políticos não, viu? Só estou comentando. Ela, pois, essa é Ana, tá? Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas por quê? Porque ela não podia não podia gerar filhos, ela já estava passando o tempo, ela tinha uma concorrente que era casada com seu marido. Naquele tempo havia essa liberdade e ficava tirando sarro dela. Passou-se o tempo e nada acontecia. No versículo 11: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali teve por embriagada. O que isso quer dizer, pessoal? Uma pessoa que não tem nem força para falar, está forte ou fraca? Forte ou fraca? Fraca. Mesmo tendo pouca força. Ela não tinha nem força para falar, de tanto que ela devia ter orado já. Ela estava tão amargurada que nem a voz saía, mas com o coração ela falava. A boca se movia, mas não saía a voz. Aí o profeta, o sacerdote de lá, olhou para ela e falou: ih, a mulher bebeu. Olha lá. Até julgou ela errado, por estar tão fraca. Aí olha o que acontece aqui, o versículo 14, perdão. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Coitado, né? É tipo daquela pessoa: nada certo, agora me chama de bêbada. Já está desanimado e vai lá e é acusada ainda. Fica firme, só não deixa a palavra.
Só não sai da palavra. Tem muitas pessoas que estão dando justificativa: estou fraco, cansei de igreja, tudo é a mesma coisa, nada é presta. Já viu aquela pessoa? Toda igreja, nada presta, nada acontece. Todo mundo pensasse em sair da igreja só porque não presta, então você tem que sair. Eu já vi um comentário assim: então sai do mundo, porque o mundo também não presta. Vai para Marte, vai para Júpiter, vai para o Plutão, vai para longe. Vai lá, mora no satélite. Sei lá, mas não fica reclamando do mundo, não. Todo lugar não tem lugar perfeito. Bom, continuando aqui. E disse-lhe Eli, até quanto está tal? Versículo 15, agora sim. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Se ela não tivesse guardado a palavra, ela já ia dar um sacerdote, já ia falar com ele. Quem que você pensa que você é, seu velho gordo? Porque ele era gordo. Poderia sair da palavra numa fraqueza. Não estou brincando, ela não fez isso não. Mas ela poderia naquele momento, além de estar aqui, venho todo ano, sou ofertante, não sei se tinha essa parte aí, creio que sim. Sou ofertante, sou dizimista, faço patrocinador e ainda você vem me chamar de bêbada? Não é? Você não sabe quem eu... Ela poderia, mas ela, não, meu Senhor. Eu não estou atribulado de espírito. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Então veja aí, você pode, consegue vencer. Versículo 16, né? Bebida forte, por ter derramado a minha alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do demônio, tá, pessoal? Só porque ela chamou ela de embriagada, hein? Então, cuidado aí quem gosta de tomar uma cachaçinha. Porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel, Deus quem dá poder, é Deus quem abençoa, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai abrir porta para você, tá? Te conceda a tua petição que lhe pediste. Não é com a sua força, mas Deus vai te dar a força que você precisa. Você está fraca, mas você se manteve fiel, então a sua petição vai ser dada, porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. O que aconteceu com ela? Mãe de um menino que nasceu, chamado Samuel. E que menino, né, gente? Foi simplesmente o profeta que ungiu Saul, primeiro rei de Israel, e principalmente Davi, homem segundo o coração de Deus. E depois ela teve filhos e filhas ainda. Esse é o Deus que dá poder e autoridade e controle sobre tudo que você precisa. Vamos fazer a oração? É noite especial, não é, pessoal? Que o Senhor fale mais com você. Fique de pé, por favor.